O presidente Biden viajará para o Oriente Médio entre 13 e 16 de julho. Ele vai visitar Israel, Arábia Saudita e alguns territórios da Palestina. Isso traz algumas reflexões e algumas perguntas na nossa mente, e a primeira delas é: os Estados Unidos está com medo de perder a liderança regional no Oriente Médio? Olá, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e eu sou internacionalista. Essa viagem do Biden traz essas questões que eu coloquei no início do vídeo em relação à liderança regional, porque as placas tectônicas da política internacional estão se movimentando com muita força, desde a guerra na Ucrânia, e blocos econômicos parece que estão surgindo, e obviamente o Oriente Médio é uma região de extrema importância para os Estados Unidos. A geopolítica dos Estados Unidos não teria esse perfil que ela tem hoje se não fossem as diferentes políticas tomadas em relação ao Oriente Médio por diversos presidentes diferentes. O John Biden agora faz uma viagem, vai visitar a Arábia Saudita, do presidente super criticado, aliás, presidente não, príncipe, né, da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, e é acusado de ter matado um jornalista turco, e mesmo assim ele vai em direção ao Oriente Médio com a esperança de mudar um pouco o prognóstico para os Estados Unidos na região. A mídia dos Estados Unidos sempre ataca regimes autocráticos, autoritários, como faz com Cuba, Venezuela, China, porque vê neles falta de democracia, falta de liberdade, perseguição política, mas agora, quando a questão é mais embaixo, não necessariamente isso vai acontecer com tanta veemência, ou pelo menos não vai impedir os Estados Unidos e Joe Biden de fazer essa visita. Outro ponto que é interessante é a questão do Irã, que une muitos desses países que assinaram os acordos abraâmicos na vigência do presidente Trump na presidência. Eu estava editando e acabei lembrando que eu não expliquei quais são os integrantes dos acordos abraâmicos. É Israel, junto com os Estados Unidos, é claro, os países do Golfo como Bahrein e os Emirados Árabes, e da África, né, norte da África, Marrocos e o Sudão. Depois, Omã e a Jordânia se juntaram a esse acordo. E agora parece que há uma ratificação desses acordos com a ida do presidente Biden ao Oriente Médio. Aqui eu destaco 3 pontos principais que vão estar dentro dessas conversas, principalmente com a Arábia Saudita, que tem agido muito habilmente na sua política internacional. E o primeiro deles é a China. A China tem se movimentado e investido pesadamente na região, e esse vai ser o principal ponto, conjuntamente ao Irã, que também é relacionado com a China, porque as relações sino-iranianas crescem muito nos últimos tempos, mas esse não é o tema do vídeo, vai ter um vídeo posterior em relação a isso. Mas o Irã tem se armado nuclearmente e é acusado de apoiar movimentos e causas terror. Vocês sabem, né, o nome disso, o YouTube não gosta que fale isso, então fica na imaginação, né? Mas é acusado de apoiar grupos que agem ao longo da região, no norte da África, e isso uniu muitos dos países da região contra o Irã. E a favor, obviamente, dos Estados Unidos, e até se aproximando de Israel em função dos acordos abraâmicos. E um terceiro ponto é justamente em relação aos acordos abraâmicos. Esses acordos, eles parecem que vão ganhar esteroides, como diz a mídia internacional, vão ficar cada vez mais fortes em função dessa viagem do presidente Biden e da forma como ele pretende conduzir essas conversas. O primeiro ponto da China tem a ver com a Belt and Road Initiative, que eu já falo diversas vezes aqui em vários vídeos que eu posto, que é uma iniciativa de investimentos em infraestrutura, investimentos pesados, investimentos em setores em que não há um rápido retorno do capital, mas são essenciais para qualquer país e qualquer região se desenvolverem. Esses investimentos feitos pelos chineses são uma ameaça aos Estados Unidos porque eles criam vínculos com os países de longo prazo, porque esses investimentos de infraestrutura são de longo prazo. E eles promovem um dinamismo econômico e até hoje os Estados Unidos ele não se propôs a fazer da mesma forma no Oriente Médio. E a China faz isso em diversos países, inclusive na Arábia Saudita, no Irã, em outros países da região, como nos países do Golfo, ali, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. Isso é uma ameaça geopolítica na região e junta-se a um descontentamento, como dos próprios Emirados Árabes, que vem nos Estados Unidos uma certa leniência ou um afastamento para questões que eles acham sensíveis, como de movimentos terror, tananã, né, que vocês entenderam já o que é, né? Que vem do Iêmen, grupos, né, movimentos que fazem ataques. Os Estados Unidos não tem se posicionado veementemente contra isso, ele não tem sido tão vocal em relação a isso. O Irã, recentemente,
fez uma provocação barata, né, mas uma provocação importante, que foi aproximar uma embarcação sua a 50 jardas, né, mais ou menos, acho que são poucos metros, né, dá menos de 50 metros de uma embarcação estadunidense. Isso é uma provocação dentro de um contexto já em que o Irã não é mais bem visto, nunca foi, na verdade, mas agora juntou-se uma coalizão de países que envolvem Sudão, que envolve Marrocos, que envolve os países do Golfo, Arábia Saudita, que faz a balança de poder na região com o Irã, contra o Irã e se juntando relativamente a Israel, que aí é uma questão mais complicada. A questão do Irã é que, junto com essa proximidade da China, ele faz esse apoio a esses grupos e, ao mesmo tempo, se arma nuclearmente, e isso fez com que esses países fizessem um acordo com o presidente Trump, e isso ganha cada vez mais força nesse momento. E aqui que entra a coisa mais intrincada dessa questão toda. Os acordos abraâmicos que foram assinados na vigência do mandato do presidente Trump foram assinados em 2020, ou seja, já no apagar das luzes, mas eles têm uma questão importante, que é unir Israel a esses países árabes e muçulmanos, né, que tem maioria muçulmana, porque Israel, obviamente, faz uma política contra a Palestina que envolve muita violência, envolve invasão de territórios, entre outras coisas, mas o importante é que desde 48 houve uma grande comoção contra de diversos países, como a Síria, como os Emirados, enfim, diversos países da região se voltaram contra, e isso permanece há muito tempo. E os acordos abraâmicos e o posicionamento do Irã também é contra Israel e quer a destruição de Israel. Mesmo isso não foi só forte o suficiente para fazer com que esses países não vissem no Irã e não vissem o que está acontecendo na região como uma ameaça à sua existência. E por isso a viagem do Biden na região vai ser uma forma de fortalecimento desse acordo, que está calcado numa tentativa de normalização, fazer com que as relações dos países árabes e muçulmanos com Israel fosse menos belicosa, que fosse menos não diplomática, digamos assim. E essa tentativa de normalização também não se restringe às áreas diplomáticas ou simplesmente de negociações de paz ou diminuição do impacto das identidades que lá existem. Há outras questões envolvidas. Apesar da fala que eu fiz em relação à mídia dos Estados Unidos e o posicionamento dos Estados Unidos em relação a países que ele não considera como democracias plenas ou que tem problemas com democracia, o modelo democrático que os Estados Unidos defende, isso não se coloca contra a aliança entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Inclusive, ao longo do tempo, a gente verifica que é uma aliança bastante recorrente entre esses países que têm diferentes regimes políticos, né? Agora, a situação ficou muito mais sensível. A Arábia Saudita é um player importantíssimo na região, e o grande tema que está sendo discutido não apenas para a Arábia Saudita, mas para a região como um todo, é a questão do desenvolvimento econômico e tecnológico, e a liderança tecnológica no sistema. A liderança eu vou chegar um pouco depois, mas o desenvolvimento econômico diz respeito à governança que os Estados Unidos fez no Oriente Médio, a forma como ele estendeu a mão ou não para esses países, a forma como ele fez investimentos, fez financiamentos para esses países. Isso tudo está em jogo nesse momento. A China, os investimentos chineses, eles são uma forma de sedução. Pelos elementos que eu falei em relação a investimentos de longo prazo, relação mais de qualidade dos investimentos, e os Estados Unidos, de alguma forma, quer contrapor isso, porque está vendo que a situação está pesando para ele. E a liderança regional, em um lugar onde tem um recurso estratégico e recursos estratégicos tão importantes, não pode ser perdida desse jeito, não pode ser perdida facilmente. O Biden, obviamente, apesar de ele estar jogando um jogo do longo prazo e fazendo essa visita pensando na liderança dos Estados Unidos, ele também coloca a sua existência, a existência do seu governo no curto e médio prazo em xeque. Por quê? Ao fazer esse movimento de visitar Salman, lá da Arábia Saudita, ele coloca a opinião pública contra si. Porque, obviamente, os Estados Unidos e a política externa dos Estados Unidos quer ser pragmática, mas a opinião pública não necessariamente. Ela vai se basear em outras coisas para decidir. Isso pode sim afetar a eleição e vai garantir as casas legislativas nos Estados Unidos e aprovar o que o Biden quer e precisa aprovar para continuar o seu mandato e tentar tirar os Estados Unidos dessa situação bastante complicada de inflação, de baixas perspectivas para crescimento. A China se aproveita de dois elementos que eu trago que são importantíssimos. O primeiro é as sanções econômicas contra a Rússia,
agora no conflito contra a Ucrânia, fizeram com que os Estados Unidos se tornassem um ator não confiável. Por essa questão de apelo a instituições democráticas, a regimes políticos que eles consideram melhores, eles já invadiram países por não concordarem com o regime político ou com alguma liderança desse país. Isso causa um clima de desconfiança, de não confiabilidade no longo prazo, e a China se aproveita disso porque ela faz os investimentos e não coloca condicionalidades, como os Estados Unidos sempre colocou, inclusive usando as instituições internacionais para isso. Outro ponto que a China se aproveita é o fato dos Estados Unidos não ter oferecido bens públicos internacionais, talvez, mas investimentos de qualidade, pesados, profundos na região. Obviamente, o petróleo foi uma questão importantíssima e é até hoje para os Estados Unidos. É negociado em dólar. E claro, né, um parênteses, a Arábia Saudita diz que negociaria em moeda chinesa, no yuan. Isso é um fato relevante, né? Mas voltando aqui, ainda hoje é central toda a questão do Oriente Médio, a geopolítica do Oriente Médio, para os Estados Unidos. A China se aproveita disso, ela faz os seus investimentos de longo prazo e demonstrou uma evolução muito mais robusta do que os Estados Unidos. Um exemplo é o que aconteceu de 2000 até o ano passado, 2021. Os Estados Unidos em 2000 investia 20 bilhões na região por ano. Em 2021 passou, evoluiu nessa evolução, chegou a 25 bilhões. A China em 2000 investia 3 bilhões e agora ela tem um investimento estimado em 68 bilhões. Ou seja, é quase três vezes mais do que os Estados Unidos investe agora. Né? Investiu o ano passado no Oriente Médio. Isso é um dado factual concreto que mostra como um outro tipo de compromisso é necessário para os Estados Unidos voltarem a ter confiança e liderança factual no Oriente Médio. Outro ponto importante é a fronteira tecnológica. Todo mundo sabe, já ouviu falar da Huawei, como os Estados Unidos fazem bloco econômico contra a empresa, já foram atrás da CEO da Huawei e da diretoria, membros da diretoria, sancionam a empresa consistentemente, mas nenhum país do Oriente Médio boicotou a tecnologia 5G e não boicotou a Huawei. Isso é relevante porque mostra que para o futuro eles veem, né, os países do Oriente Médio em geral, né, e aqui, claro, estou colocando todo mundo no mesmo bolo, mas ali tem Marrocos, norte da África, tem o Sudão também, países que fazem parte da Liga Árabe, né? Não bloquearam, não tiveram nenhuma aversão às tecnologias que a China promove internacionalmente, e isso é importante demais, porque há uma perspectiva de, através da Belt and Road Initiative, haver mais 30 bilhões de investimentos lá num prazo que chega a 2027, mas isso não está bem certo, mas isso pode ser esse valor de 30 mil, pode ser mais, dependendo de como a tecnologia se desenvolveu ao longo do tempo. Mas, por fim, o que a gente pode ver aqui nessa questão é que há uma disputa, a disputa central aqui é desenvolvimento econômico e tecnologia, é Estados Unidos e China, e claro que existe uma ameaça percebida pelos países da região em relação ao Irã, mas também que envolve China diretamente pelo nível de parceria estratégica que China e Irã estão desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E aqui há dois modelos, né? E isso eu falo em diversos vídeos aqui, eu repito, há dois modelos de desenvolvimento. O desenvolvimento estadunidense, que é baseado em financiamentos internacionais que fazem os países se condicionarem a ajustes para receberem financiamentos e empréstimos de curto e médio prazo. Quando há problemas, por exemplo, de balança de pagamentos, o FMI sempre entra na jogada, mas para entrar dinheiro ele exige ajustes estruturais. Investimentos de longo prazo, como a China está fazendo agora, não estão e não estavam no radar dos Estados Unidos. Isso pode ser que mude. Esse novo movimento dos Estados Unidos indo ao Oriente Médio pode trazer alguma coisa de nova, mas o que há de concreto agora é que a China não promove a mesma forma de inserção internacional que os Estados Unidos têm promovido. Como eu falei, a China não segrega nenhum país pelo seu regime político, ela quer fazer negócio e ganhar dinheiro. Os Estados Unidos já tem toda uma questão que a gente ficou conhecendo muito na doutrina Bush, que é valores democráticos, questão religiosa, tudo isso é envolto num discurso muito apelativo para dentro dos Estados Unidos, e fora dos Estados Unidos colocava muitos países em situação de subserviência aos Estados Unidos, e isso não foi bem visto. Naquela época, os países estavam fragilizados. Agora existe uma outra jogada, existem outros atores, e o principal ator é a China. Os Emirados Árabes, por exemplo, ficaram numa negociação, barganhando entre aeronaves militares chinesas e as aeronaves militares estadunidenses. Acabaram comprando as chinesas, mas isso mostra que na região há um interesse vasto e um leque bastante grande
de interesses e de motivações econômicas que estão levando esses dois países a quererem criar laços com os países do Golfo, com Marrocos, Egito, Arábia Saudita, enfim. Nenhum desses países mostra uma vontade de alienar comercialmente a China, mas também não quer rechaçar os Estados Unidos, porque é uma presença bastante constante na região. Mas aqui tem um ponto importante. E isso eu não vou tratar agora, mas fica uma semente para um próximo vídeo, que é a questão da transição energética. Esses países têm interesse, sim, em ter opções tecnológicas, né? E a China oferece isso, né? Como eu já comentei. Eles querem fazer isso dentro de uma dinâmica de que os hidrocarbonetos vão perder importância. Os Estados Unidos ele também vai provavelmente falar dessa questão quando o Biden for ao Oriente Médio em julho. E essa questão vai ser também recorrente porque tem laços e tem vínculos com a questão do desenvolvimento econômico, novo dinamismo econômico, novas áreas para investimento e atuação desses países. E envolve tecnologia porque a transição energética e energias mais limpas tem uma ligação bastante profunda com as tecnologias de inteligência artificial, melhor uso de recursos e entre outras coisas, mas tópico para outro vídeo. Mas é importante a gente entender que a questão do desenvolvimento econômico e a questão tecnológica e a questão do Irã, que é importante também, são as principais variáveis que devem ser levadas em conta. O Irã, que se associa muito com a China, como eu falei aqui, ele tem um interesse na região que é de, primeiro, acabar com Israel e depois fazer uma contraposição aos Estados Unidos e fazer com que os outros países cedam a sua iniciativa de mostra de poder na região. A solução para os Estados Unidos é se posicionar mais pragmaticamente, fazer investimentos que não sejam daqueles tipos que envolvem condicionalidades e sejam investimentos diretos, sejam em infraestrutura, em tecnologia, tragam para dentro do seu interesse, da sua área de convergência de crescimento e desenvolvimento econômico, os países do Oriente Médio como um todo, e do norte da África, enfim, países que fazem parte da Liga Árabe, porque isso vai trazer para os Estados Unidos a volta da liderança ou a permanência da liderança dos estadunidenses na região, porque se for de outra forma, a China vai tomar o lugar. Porque, de fato, né, e como eu já usei o tema aqui, o que a China faz é muito sedutor e tem provado ser bastante efetivo em termos de investimento que a China se propõe a fazer, que já fez e se propõe a fazer no futuro. Mas por hoje era isso, né? Se inscreva aí no canal, acabei deixando pro final, né? Não sou muito bom disso, mas se inscreva no canal, ativa o sininho, me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar linkado embaixo e vamos fazer esse movimento de análise de política internacional, economia, finanças, ficar cada vez mais forte, porque vocês aqui dentro do canal é que fazem a minha motivação ser maior para continuar fazendo vídeos, ok? Valeu, um abraço e até mais.